Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Como estamos a caminho? Nós temos defeitos, nós temos vícios, os quais como bons jardineiros, temos que arrancar do nosso coração. Se não pudermos arrancá-los, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, onde ele cita que Jesus diz o seguinte: dá-nos cada dia o nosso pão. Estas mesmo são as palavras de Jesus. Dá-nos cada dia o nosso pão. Isso nos leva a refletir: será que nós já pensamos no pão de cada dia? Com certeza, não. Porque a força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizar. A maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde quando chega a enfermidade. Não é assim que nós agimos? Não nos preocupamos com a nossa saúde, a não ser que tenhamos nascido com algum problema, mas se temos uma saúde relativamente boa, só nos preocupamos quando começamos a perdê-la, quando vem a doença. Então, é uma coisa que a gente deve refletir. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltasse às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Que a gente não lembra dessa tão magnânima bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida. Quando nós compreendemos melhor a vida, nós nos integramos à responsabilidade que nos diz respeito. As organizações de trabalho a que somos chamados, com a finalidade de realizar o aprimoramento próprio. Nós somos diferentes dos pássaros que não plantam nem semeiam, mas Deus os alimenta. Para nós, seres humanos, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar para conquistar o pão de cada dia. Só que nós normalmente pensamos no trabalho como castigo. Por que isso? Porque muitos são aqueles que leem e seguem a Bíblia fielmente e lá diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e obrigados a trabalhar para o seu sustento. Assim está na Bíblia. E muita gente acha que o trabalho é algo ruim. Mas o trabalho é uma das leis morais. E a segunda lei moral, depois da lei de adoração, Allan Kardec nos coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais, a segunda lei e a lei do trabalho. E o trabalho é o quê? É a ferramenta que nós temos para desenvolver a nossa inteligência e também a nossa moralidade. Só que o que acontece? Trabalhamos além do necessário para a nossa sobrevivência, para adquirir e adquirir coisas, e então, muitas vezes, nos tornamos aquele usurário, que tem um monte de dinheiro guardado embaixo do colchão e não divide com ninguém, achando que, quando morrer, vai levar para a pátria espiritual. E esquece do seu aprimoramento próprio. E aí, quando chega do lado de lá, a consciência cobra e nós pedimos uma nova oportunidade.
Só que existe uma fila, né? Nós sabemos que para cada habitante encarnado existe no mínimo 3, 4, talvez até mais espíritos desencarnados que estão na fila da reencarnação. Então, se não aproveitarmos esta atual encarnação, vamos ter que entrar lá no fim da fila. Mas, para que possamos aproveitar esta encarnação, quem sabe, compreender melhor que Deus deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. Não deveria faltar, ele falta na mesa de muitos, porque o ser humano ainda é egoísta e quer muito mais daquilo que ele precisa. Por isso que, não só no Brasil, mas existem muitos locais que os países são feitos de famintos e obesos. Obesos porque comem demais e famintos porque comem de menos. Então, como Jesus viveu no tempo da agricultura, do início da agricultura, suas palavras se referiam a cavar o solo, espalhar as sementes e cooperar com a natureza, porque a germinação, o crescimento, a florescência pertencem a Deus. O mesmo nós podemos dizer da nossa parte espiritual. Nós podemos espalhar as sementes fazendo o quê? Fazendo a caridade. E não só a caridade material. Quando fala-se em caridade, o nosso primeiro pensamento é caridade material. Mas a verdadeira caridade é a caridade moral, que é suportar, compreender, auxiliar as pessoas. E nós, muitas vezes, dizemos que não temos tempo para isso. Então, a partir do momento em que somos preguiçosos, nós somos os famintos porque nos falta o quê? O alimento espiritual. E a compreensão que no alimento de cada dia que nós conseguimos, deverá prevalecer o sublime ensinamento da colaboração entre nós e Deus. E que poucas pessoas conseguem observar. Então, a nossa dica de hoje é: nós devemos nos esforçar para compreender tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Porque uma coisa é certa: o servo, alguém que trabalha, sempre Deus vai abençoar o seu suor. Só que nós somos imediatistas, né? Queremos a recompensa no dia seguinte. E então, se tivermos paciência, nesse processo de íntima cooperação, que um dia vamos colher os doces frutos da perfeição e a felicidade que tanto sonhamos. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.